Bom, então, para começar, gente, eu vou fazer uma apresentação, né, primeiro, né? Eu vou agradecer a presença de vocês e hoje a gente vai dar continuidade a esse projeto, ciclo de palestras Tempos Atuais, Perspectivas Junguianas, que foi um projeto que a gente gostou muito de fazer, muito acalentado pelo nosso Centro de Estudos Junguianos de Araraquara, né? E a ideia desse projeto é a gente trazer para reflexão temas atuais que afetam a nossa vida cotidiana, em tempos difíceis, né, de pandemia, turbulência política. E, na verdade, essa é a quarta palestra, né? Vão ser 5 palestras, vai ter mais uma no mês que vem, né? Que vão acontecer até novembro, uma vez ao mês, e proferidas por psicólogos e analistas junguianos. Então, na coordenação da palestra de hoje, vão estar eu, Paula Esteves, e as colegas Maria do Carmo e Grace Vilas Boas, né? E a Débora, que é a nossa retaguarda, que nos ajuda nas redes sociais, essa parte mais de divulgação. Então, antes da gente de eu apresentar a nossa convidada, eu gostaria de falar algumas questões objetivas, né? Então, cada palestra vai ter um link próprio de inscrição que a gente vai divulgar a tempo. E a palestra vai ter a duração de 1 hora e tanto, né? Nós não sabemos exatamente, por volta de 1 hora ou mais, e depois a gente vai abrir para perguntas. E essas perguntas, elas devem ser feitas pelo chat, tá? E aí nossas colaboradoras aqui vão recolher as perguntas e passar para a Bel, tá? Bom, então é com grande satisfação, né, que a gente convida a Isabel Labriola, que vai falar sobre a psicologia depois do Livro Vermelho. Esse livro, né, que proporcionou uma revolução no entendimento da psique, abrindo novas possibilidades de compreensão e conexão com a alma humana. Então, vou apresentar a Isabel. Isabel é uma psicóloga, membro analista da SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Ela é professora e supervisora no curso de formação de analistas da SBPA São Paulo. É coordenadora de grupos de estudos, que ela estava comentando até, que são as oficinas arquetípicas, e do NUPARC. NUPARC é um núcleo de psicologia arquetípica lá da SBPA, e do Fórum de Monografias da SBPA. Então, ela participa de congressos e encontros de estudo com reflexões e palestras. E hoje nós vamos ter a honra de ouvi-la falar sobre esse livro maravilhoso, tá? Então, a gente pede que vocês coloquem o som, né? Fechem o som para que ela comece a fazer a palestra, tá? Então, é isso aí, Bel, pode falar. Primeiro, um grande prazer, eu estou vendo aqui várias colegas, né, várias pessoas que eu conheço e gosto tanto aqui presente, então dizer que primeiro é uma honra que vocês possam estar aqui querendo me ouvir, né, para início de conversa. Um prazer pelo convite da Grace, da Paula e da Maria do Carmo, né, que mostra uma confiança, algum conhecimento que eu possa compartilhar aqui, então, e também é um desafio, né, para a gente que está aqui, fazer jus a uma expectativa, que imagino que possa ser boa pelo convite, né? Então, e aí, assim, eu trouxe aqui as minhas experiências mais atuais, né? E a escolha do tema tem a ver com esses estudos mesmo, né? Que começaram a partir do Livro Vermelho, quando ele foi lançado em 1909. 2009, imagina, 1909, 2009. Eu tô lá no Livro Vermelho, como vocês veem, em 2009. E vou falar dele para vocês aqui, mas vou falar também de outros livros, especialmente dos livros negros, né? E vou contar por que todo o tempo eles me impactam, qual o caminho que eu sigo. E, claro, é só um recorte que eu vou fazer, particular desse momento, sintético, enfim, possível desse momento. E tenho o prazer de fazer, e agradeço o convite, porque ao nos convidar para falar, acho que a Maria do Carmo tem que o microfone, Maria do Carmo.
Maria do Carmo, seu som está aberto. Peraí. A gente se obriga também a um exercício de síntese, não é? A gente fica obrigado, então, a fazer uma síntese do que a gente vai falar, a fazer escolhas, e a gente vai se revelando para a gente mesmo quando a gente vai fazendo essas escolhas, essas síntese, olha só isso, olha isso, eu ainda não sei, olha isso, sei e tal. Né? E é também um desafio humilde para a gente, porque é uma exposição também que a gente faz, né? Do nosso limite de possibilidade de conhecimento mesmo. Estou aqui com colegas que certamente também já leram, leem ou estudam os livros negros, os livros vermelhos, saberão dizer muitas coisas a mais e complementar o que eu falo, outras novas que eu nem direi. Mas é um espaço que espero que me permitam ouvir aquilo que eu posso trazer. É um recorte deste momento, curto, pequeno. Eu não sei se isso vai ser suficiente para aquilo que vocês gostariam de ouvir, mas é o que eu tenho agora, e eu não sei se vai usar o tempo todo que a Paula disse, que é 1h e tanto, ou se, de repente, eu termino antes de 1h e tanto, e a gente pode conversar um pouco, não é? Vamos vendo aqui, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela. Para a minha organização e facilidade, eu fiz um PowerPoint. Porque vocês podem ver o texto, podem, enfim, se não ouvirem direito, estão lendo, e a gente pode ir conversando. Eu costumo parar um pouquinho e fazer reflexões no meio, à medida que isso me parecer interessante, vamos fazendo, tá bom? Eu combinei com a Débora que eu vou tirar vocês da tela quando eu for compartilhar o PowerPoint, porque eu vou precisar de ler o PowerPoint, se vocês ficarem na tela, mesmo do ladinho, às vezes eu não consigo ler, né? Então, não vou estar vendo vocês. Talvez vocês estejam me vendo, não sei se isso aparece ou se vai aparecer só a tela. Mas eu espero que a gente possa se ver depois do final de novo, tá bom? É isso, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, já entrou, isso, já entrou do jeito que a gente combinou, né, Débora? Já. Então, olha, vocês estão vendo direitinho? Estão me vendo? Só me deem um alô. Estão, né? Estão vendo a tela, né? Sim? Sim, estamos. Ok. Mas qualquer coisa, vocês me interrompam. Tá bom assim? Você não minimizou aquilo que você queria. Não, mas eu não estou... Eu não minimizei? Não, Paula, eu só estou vendo a tela inteira também, não estou vendo ninguém. Tá certo. Tá certinho. Débora? Tá certo. Tá, né? Tá certo. Tá. Então, veja, um amigo me passou essa imagem, que é do livro vermelho de Jung, na mesa do Jung. Eu achei o máximo, não é? Então, está aqui. A psicologia depois do livro vermelho do Jung. Não está andando o meu PowerPoint aqui, Paulo. Não está andando. O que está acontecendo aqui que não está andando, Débora? Aqui andou agora. E depois dos livros negros, não é? Eu imagino que todos nós estamos nesse momento, experimentando uma psicologia depois dos livros vermelhos e depois dos livros negros. Com certeza, todos nós que somos psicólogos, que somos analistas junguianos, ficamos impactados, emocionados, intrigados, estimulados por aquele grandalhão livro vermelho maravilhoso, não é? Que a gente viu, cheio de luminuras e imagens maravilhosas que o Jung desenhou, e com aquelas textos todos numa linguagem medieval, interessante, e enorme, né? E fascinante, e com vontade de ter, mas difícil de acesso. Daí a Voz lançou o livro vermelho sem ilustração para facilitar a nossa vida, pensando realmente em estudos e facilidade de leitura. E ficamos também muito envolvidos com ele, não é? Eu, particularmente, fiquei muito envolvida, lendo tudo aquilo, e
perdida no meio daquilo tudo, querendo me impregnar por aquilo, querendo que aquilo soubesse de mim mais do que eu soubesse daquilo, enfim, numa relação mesmo bem do jeito da psicologia alquímica aí, né? Me deleitando nesse vaso novo aí que o Jung ofereceu. Mas agora apareceu recentemente para a gente os livros negros. Então, eu acho que o apelo para essa leitura, inclusive dos livros vermelhos, ficaram ainda maiores, não é? Eu tenho essa impressão. Eu mesma fiquei tão fascinada com os livros negros, o acesso de leitura ficou ainda maior, e a vivência tão verdadeira, tão honesta, tão humilde, tão intensa do Jung nas suas anotações, realmente comovente, não é? E instigante e mobilizadora, fez a gente se transformar num leitor assíduo, eu, pelo menos, dos livros negros e do livro vermelho. Como a Paula falou, eu também quero afirmar, o que eu vou apresentar hoje tem a ver com este momento dos grupos de estudos que eu tenho, das oficinas arquetípicas, é um resultado também do nosso trabalho, tenho colegas aí assistindo, que a gente está fazendo uma leitura alternada, junto dos livros negros e do livro vermelho, né? Lendo aqui e ali, achando o melhor jeito de experimentar, porque são experimentações, né? Imagino que muitos de vocês também estejam. Eu trouxe um pouco disso, vamos falar um pouco do livro vermelho, um tanto dos livros negros, um tanto de síntese que eu quero fazer, porque tem também coisas que a gente reaviu com a leitura, então, dos livros negros, eu acho que até mais do que com os livros vermelhos, do Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung. Essa é uma foto do meu livro, veja como é que ele está, né? Eu tenho ele há muitos anos, imagino que a maioria de vocês também. E depois, em seguida, saiu os Seminários de 25, que também contam a experiência do livro vermelho, Jung relatando, comentando nas preleções dele para os seus assistentes daquele momento, não é? Para o seu grupo de estudos daquele momento, sobre as experiências que ele teve com o livro vermelho. E isso também está no Memórias. Então, junto com a leitura do livro negro, do livro vermelho, não tem jeito. A gente acaba voltando para os Seminários de 25 e voltando para o Memórias. E é interessante ver, dá até para a gente fazer um exercício de leitura do mesmo sonho que o Jung conta no livro vermelho, nos livros negros, depois o mesmo sonho ele relata nos Seminários e depois o mesmo sonho no Memórias. É um exercício interessante de ver como que ele vai lidando com a experiência, como é que as imagens ele vai precisando mais aqui, mais lá, o que ele ficou mais impactado e, portanto, ele quis comentar nos Seminários de 25, o que o impactou uma vida toda, então, no Memórias, se ele está no final da vida, ele traz de novo, né? Como aquilo está vivo nele, né? Como aquilo continua vivo. Vamos ver isso. Mas eu trago aqui, e é por conta disso que eu estou aqui, O Lamento dos Mortos, que é um livro do James Silma e do Swami Chandasani, é uma conversa deles assim que saiu o livro vermelho, então, a psicologia depois do livro vermelho do Jung, que eu escolhi, inclusive, como título, porque eu, a partir desse lançamento, que foi em 2012, o Hillman morreu em 2011, em 2012, o Sono lançou o livro, eles estavam tendo essas conversas até na beira da morte do Hillman, para poder editar esse material. Eu fiquei tão impactada, até ajudei na tradução do livro, porque eu queria entender o livro vermelho a partir do Hillman, porque eu comecei a ver o livro vermelho, e como eu estudo a psicologia arquetípica já há um tempo, eu falei, nossa, mas isso aqui é um testemunho total daquilo que o Hillman sempre falou, né? O trabalho com a imagem, com a imaginação ativa, quanto uma imagem busca a imagem e faz sentido de um outro jeito, né? Como elas se revelam, se apresentam. Então, a partir do Lamento dos Mortos, eu fiquei mais envolvida com o livro vermelho. E aí, quando saem, então, os livros negros, mais envolvida ainda, e por isso
essa fala de hoje é um resultado um pouquinho do que eu fui juntando até agora. Tem muita coisa que não está, mas, enfim, são trechos para a gente ver junto, tá bom? Então, veja, logo no Lamento dos Mortos. Para Jung, a fantasia é o portal dos mortos, que estão ainda falando no meio de nós. O Rimo chega a dizer que o reino dos mortos e o reino das imagens se identificam. E nos lembra que a imagem, estando no arquétipo, opera como um ancestral. Então, aqui isso já tem um ponto, né? Um ponto de vista, um lugar para a gente pensar, né? Um esclarecimento, né? A ideia de que se a imagem está no arquétipo, e o arquétipo é uma noção do inconsciente coletivo do Jung, veja, nós estamos falando o tempo todo de inconsciente coletivo. Imagens ancestrais, não é? Imagens que são ancestrais, então é uma fala dos mortos através da gente. Os nossos daimons, os nossos espíritos, os nossos anjos, né? Usando uma linguagem até do Henri Corbin, que é uma linguagem que o Rimbaud usa bastante, e o Jung também. Não é? Então, é dessa característica de imagem que nós estamos falando. Né? Então, não é imagem como uma reprodução de objeto, uma figuração, não é uma imagem como resquícios da nossa percepção, não é? Que ficaram. Imagem que são autônomas, espontâneas, que nos aparecem em sonhos, na nossa vida, em sussurros de falas dentro da gente, em visões que a gente pensa ter visto, não é? Que é exatamente o que Jung conta e apresenta para a gente o tempo todo nos livros negros. Né? É isso que está lá. O que está na psicologia depois do livro vermelho de Jung? Aqui está também. No livro vermelho, nos livros negros, assim como no Sonho e no Mundo das Trevas, do James Hillman, não há palavras com inconsciente, sombra, self. Veja, então o que temos é uma psicologia que não é conceitual, que não trabalha com a figura do ego, especialmente, ou de self, ou de algum conceito ou outro que o Jung acabou usando dentro do seu plano teórico. E nós vamos falar disso também. Né? Mas, então, isso já é um marcador. Né? Nesses livros não tem conceitos, só tem imagens. O que há no livro vermelho do Jung? Elaboração de uma cosmologia pessoal não conceitual. Um engajamento ativo no fluxo do imaginário. Há imagens e não conceitos. O Sono Shandasani, na página 16, fala exatamente isso aqui. Às vezes eu penso que se tudo pegasse fogo, qual livro eu salvaria? Esse é o texto do Jung que eu salvaria. Eu deixaria o resto. Pode-se reconstruir muito do que é essencial no restante do seu trabalho a partir desse livro. Veja como isso é radical, não é? E é o Sono Shandasani falando, não é? Veja, esse é o livro que eu salvaria. Todo o resto não precisaria. E, com isso, eu acho que o Sono está nos contando, e é uma conversa que ele está tendo com o Rio, no Lamento dos Mortos aqui, não é? Que a imagem, a imaginação, o fluxo do imaginário é onde a psique está, né? Que a psique é a imagem, como o Jung sempre falou, e o Hillman sempre apostou. Então, eu fico contente de estar hoje usando esses estudos do livro vermelho e dos livros negros como um testemunho da psicologia arquetípica, que é uma escolha que eu faço para a leitura do meu trabalho clínico, no meu trabalho prático, na leitura das coisas que eu tenho feito. Então, aqui está. Olha esta frase do Jung, que a gente já cansou de ler em todos os lugares, mas que faz maior sentido agora. Os anos durante os quais eu me detive nessas imagens constituíram a época mais importante da minha vida. Neles, todas as coisas essenciais se decidiram. Foi então que tudo teve início, e os detalhes posteriores foram apenas complementos e elucidações. Toda a minha atividade ulterior consistiu em elaborar o que jorrava do inconsciente naqueles anos e que inicialmente me inundara,
era matéria-prima para a obra de uma vida inteira. É isso que o sono fala. Isso é matéria-prima para a obra da vida inteira. Então, nós estamos diante da matéria-prima, da fonte original. Da fonte original. Né? O Jung fala isso no Memórias, começa o Memórias com isso, começa o Livro Vermelho com isso. Olha que maravilha, né? O trabalho desse homem escrevendo, né? Registrando as experiências, ousando fazer reflexões, ousando elucidar para ele mesmo o sentido das coisas, né? Eu acho que vocês já viram, nos livros negros aparece bastante, as runas, que é um jeito de imagem também, de trabalhar com imagem cheia de cenas, né? Imagens que a gente não está acostumado, uma linguagem imaginal, né? Uma linguagem imaginal. Outro tipo de linguagem. Aqui também, né, os diários do Livro Negro, é muito gostoso a gente poder ter contato com esse material todo hoje, não é? Fica tão mais próximo, tão humano, tão possível, tão semelhante a gente, não é? Especialmente quando ele nos conta as experiências e nos conta, contando da angústia, do medo, da dor e da alegria, né? Vocês que já certamente leram uns trechos já sabem disso. A gente vai ver uns pedacinhos aqui também. Mas, olha, veja só o momento cultural onde apareceu o Livro Vermelho, né? E os livros negros. Era um momento que tinha experimentações mesmo, né? A ideia era abolir limites das convenções, né? Tinha as novas formas para representar realidades e experiências interiores. Então, era um momento facilitador disso, diferente do nosso momento, né? Lá também existiam experiências que muitos faziam, e vocês sabem disso, e o Sono conta isso detalhadamente, o Hillman também, sobre as experimentações daquela época. E já nesta época, isso é antes do Livro Vermelho, em 1902, Jung, ainda a sua tese de doutorado, escreveu sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos chamados ocultos. Veja como ele já se interessava por isso, né? Ele já se interessava pelo desconhecido, pelos fenômenos ocultos, por aquilo que não era aparente, né? E no Burroughs, ele fez aquele trabalho de método de associação de palavras, onde ele localizou um complexo de tonalidade afetiva. Veja, ele já localizou que na emoção tinha alguma coisa que contava uma história, né? E isso está nos estudos experimentais do Jung, que é a obra completa 2, né? E é desta data ainda. E aí ele trabalha ainda com a psicologia da demência precoce, né? Ele trabalhava no hospital psiquiátrico e trabalha, então, com a psicogênese das doenças mentais, onde ele vai trabalhando também com o sentido e o não sentido das imagens dos próprios doentes, seja sonhos ou visões, ou delírios, alucinações, gestos. Ele escreve ainda Freud e a psicanálise, que ele já estava em contato com o Freud nesta época, em 1908. Isso tudo, ele ainda não estava se dedicando ao trabalho do Livro Vermelho, ou dos livros negros, se a gente quiser falar assim. Mas ele já estava atrás do sintoma, onde ele se ocultava, do complexo afetivo, das imagens, do desconhecido, né? Ele saiu do Burroughs em 1909 e começou a estudar mitologia e folclore e religião, que foram coisas que as imagens dos estudos, do trabalho dele com os pacientes foram trazendo também, né? Então, ele se interessou por isso. Escreveu Transformações em Símbolos da Libido, em 1911, 1912, mesma época que ele está trabalhando no Livro Vermelho, ou nos livros negros, em primeiro momento, né? E aqui ele já começou, então, o estudo do pensamento da fantasia, diferente do pensamento dirigido, né? Começou a notar a presença dos temas de mitologia e sonhos e fantasias dos indivíduos daquela época já, né? Nessa época, ele também começou a notar seus sonhos significativos. Estamos em 1902.
E na mesma época, então, ele tinha visões, aí, aquela grande visão da Europa devastada por uma inundação catastrófica, lembra? Ele ficou pensando, então, se aquilo era uma loucura. Ele se viu diante de uma ameaça de uma psicose. Eu vou trazer alguns detalhes para a gente ver disso no Memórias, né? Então, é nesse momento aí. E aí, então, ele retomou um diário de 1902, que ele tinha e começou a fazer anotações. Ele já tinha esse diário em 1902, né? Lá, estudante de medicina ainda. E aí ele resolveu anotar, porque as fantasias vinham e ele não sabia o que fazer com elas. E os livros negros são um pouco esse registro dessas suas fantasias, né? Ele datou, inclusive, esses registros, né? E junto ele faz um pouco de reflexão sobre o seu estado mental ali, suas dificuldades de compreender as fantasias. Ele faz mais isso quando ele edita o livro vermelho, quando ele faz um espaço diferenciado de reflexões e elaborações mesmo, né? Mas ele escreve basicamente isso que foi o livro do experimento mais difícil dele, que é a imaginação ativa. Então, começa aqui a ideia de uma imaginação ativa, que é evocar uma fantasia no estado alerta e entrar nela como em um drama. Isso já está em 1913, quando ele descobre que esse é o jeito, né? Esse é o método, essa é a possibilidade, na verdade, antes ainda de discriminar isso como método. Ele começa a fazer um esboço do Liber Novus, do livro vermelho, através das fantasias do livro negro, coloca junto no Liber Novus explicações do significado, ou reflexões, mais elaborações líricas, às vezes frases proféticas dos evangelhos, vocês viram isso, e não tem ali referências acadêmicas, porque ainda são experiências, é ele pensando sozinho, tentando elaborar sozinho as próprias experiências, né? E aí está o livro vermelho de 1913 até 1917. Aí ele mandou datilografar e editou, e dividiu em 3 partes, como a gente sabe aí, o Liber Primus, o Liber Secundus e o Liber Tertius, o caminho daquele que virá, o primeiro, as imagens errantes, no Liber Secundus, e o Liber Tertius, que há aprofundamentos, que foi, na verdade, um jeito que o Sonu resolveu manter e colocar, porque ele que editou o material achou que era importante, né? Aí o Jung encomendou um grande folho encadenado em couro vermelho, cabelo vermelho, né? Então, na lombada atrás, Liber Novus, uma obra organizada como manuscrito medieval caligrafado, encabeçado por uma tábua de abreviações. Vocês sabem isso, e na transição ele fez algumas alterações de títulos e editou mais uma vez. Isso significa que ele tinha pensado, e essa é uma grande conversa, né, que esse material deveria se tornar público, porque ele trabalha em cima desse material, né? Ele achou interessante cultivar o material que antes era só uma experimentação escrita nos diários dele, nos livros negros. A beleza disso tudo é encantadora, é arrebatadora, né? Porque, além de tudo, esse cara era um grande pintor, um desenhista, e ele trabalhava em cima das imagens de todas as formas que ele podia trabalhar. Isso também é um ensinamento, né? Ele não só respeitava a imagem escrevendo ela, registrando o seu diário, como as desenhando, as pintando, ficando com elas, tentando buscar, então, referências na mitologia, referências de pensamento, leituras que ele já tinha feito, né? Tentando juntar coisas que ele tinha e coisas que ele ainda não tinha, mas que se apresentavam, mas ele se dedicou a esse trabalho, né? Eu acho que essa dedicação assídua e essa honestidade psíquica é o grande valor do trabalho do Jung nesse material dos livros. Ainda no Liber Novus, ele apresenta uma série de imaginações ativas, com a tentativa de compreender seu significado, e segundo uma síntese que o Sonu faz, né, que está lá no livro vermelho, sem ilustração, todo mundo pode ver, na página 43, tem aí uma tentativa de compreender-se a si mesmo, de integrar e desenvolver os vários componentes de sua personalidade,
uma tentativa de compreender a estrutura da personalidade humana em geral, uma tentativa de compreender a relação do indivíduo com a sociedade de hoje, com a comunidade dos mortos, uma tentativa de compreender os efeitos psicológicos e históricos do cristianismo, e uma tentativa de compreender a futura evolução religiosa do Ocidente. Tudo isso está no livro vermelho, no Liber Novus. Não é? E nos livros negros está mais ainda, não é? Porque ele se revolvendo, se envolvendo, se perdendo e se achando no meio das imagens. O Liber Novus oferece para ele essa ideia de, então, começar a confeccionar alguma coisa que faz um sentido mais editado, vamos pensar. Ele começa a editar um pouco mais. Né? No Liber Novus, ele discute também outros temas, a natureza do conhecimento, a natureza da alma. Isso é muito importante, porque ele trabalha direto com o espírito da profundeza, que é um conhecimento do espírito da época, e o espírito da profundidade, que é a natureza da alma, né? A relação entre pensar e sentir e os tipos psicológicos, a relação entre masculinidade, feminilidade, interiores e exteriores, a união dos opostos, a solidão, o valor do conhecimento da instrução, o status da ciência, o significado dos símbolos e como eles devem ser entendidos, o sentido da guerra, a loucura divina e a psiquiatria, como a imitação de Cristo deve ser entendida hoje, a morte de Deus, a importância histórica de Nietzsche e a relação entre magia e razão. Uau, é muita coisa, muitos temas. E a gente vai vendo esses temas na medida que a gente vai lendo o livro, né? E a gente vai descobrindo também, inclusive em notas de rodapé, a gente vai ver um pouco aqui, como ele foi construindo os conceitos, como ele foi criando seu trabalho, sua obra teórica, ao mesmo tempo que fazia essa experiência, porque tudo ao mesmo tempo. Então, talvez você já conheça, mas ele segue o Liber Novus, capítulos num formato bem particular, tem exposição de fantasias visuais dramáticas, ele encontra, então, com uma série de personagens em vários contextos, dialoga com elas, confronta-se com acontecimentos inesperados e afirmações chocantes, tenta compreender o que aconteceu e formular o significado em concepções e máximas psicológicas, e acreditava que as fantasias vinham de uma imaginação mitopoética. E aí é interessante a gente considerar que uma imaginação mitopoética é a imaginação do inconsciente coletivo, da ancestralidade, da imagem, não é? Da mitologia, que hoje a gente pode dizer que também é da poiesis, não necessariamente da poesia, não é? Da literatura, da fabulação, das lendas, só para poder pensar como que as imagens vão evoluindo e transformando esse estilo de pensamento, né, fantástico, mitopoético dentro da gente, que é diferente da imaginação da ciência, que também é uma outra forma de imaginação, né? É diferente do estilo do pensamento da nossa época, da razão, né? Que então permeia todo, desde Descartes. Não teríamos que fazer uma historiografia aqui para chegar a isso, mas é muito particular ele ver que essa imaginação vem de um outro lugar, um lugar não explorado, mas no espírito do tempo ou da época. O que acontece no Liber Novus? Ele faz um confronto com o inconsciente, né? Então, qual é a tarefa da individuação nesse sentido? O que ele propõe? Um diálogo com os personagens da fantasia ou conteúdos do inconsciente coletivo, e integrá-los na consciência, recuperando assim o valor da imaginação mitopoética que havia sido perdida na época moderna. Uma reconciliação do espírito da época com o espírito das profundezas, né? E, como a gente viu, essa tarefa iria construir realmente o leitmotiv da sua obra erudita posterior. Toda a obra posterior foi em cima dessa experiência aqui. Eu não sei quantos de vocês já estiveram em contato com o Liber Novus, especialmente não só com o Liber Primus, mas com Secundus, quando ele encontra com muitos personagens interessantes e conversa com eles intensamente, né? É fascinante ver ele encontrar com a figura do vermelho, que é o demônio,
ou com a figura do erudito e da filha prisioneira, ou com o bibliotecário do cozinheiro, que fala que ele está carregando um livro do Itácio Christi, ou, sei lá, com tantos outros personagens, com a morte, ele também faz um conto com a morte, né? Interessantes, com Isso do Baixo, o Grande Gigante, porque ele realmente constrói conhecimento a partir dessas experiências, desses personagens que conversam com ele, que o desafiam, que o negam, né? Que o avaliam, que o criticam, e ele também critica, avalia, topa, não topa. É bem legal ver, porque essa coisa ativa da conversa mesmo dentro da psique, né? Ativa. Mas o tema geral do Liber Novus é exatamente isso, como Jung recupera sua alma e supera o mal-estar contemporâneo da alienação espiritual, que é um protótipo da concepção de processo de individuação dele, né? Que ele considera como forma universal do desenvolvimento humano. Nele, o que nós vemos é o processo de individuação do Jung. Basicamente isso, né? E é interessante porque, já dando um spoiler das coisas que eu vou mostrar, mas assim, ele vai ficar, ele teve todos aqueles sonhos e visões, né, do sangue, da guerra, da Primeira Guerra Mundial, antes que ela acontecesse, e ele realmente achou que ele estava ficando louco, que ele estava entrando numa psicose. Então, o exercício de busca de compreensão ou de cura, vamos pensar, se ele fosse doente, foi o exercício do registro das imagens e da imaginação, né? Ele só se viu com capacidade de fazer aquilo, começou a fazer, a gente vai ver aí, e isso o curou, ou isso o transformou. Isso mostrou para ele a possibilidade da transmutação, da transformação, né, do processo de individuação. Então, a experiência é essa, né? O significado vive apenas quando experimentamos com e em nós mesmos. E aí é a grande experiência, né? Quer dizer, só vive quando nós experimentamos em nós mesmos. E aí está a diferença do trabalho que poderia ser um trabalho empírico, de laboratório, como a ciência do nosso tempo faz, a razão, né, iluminista, que é ficar fora, olhando o objeto e tentando avaliar, né, o processo de fora, chegando a síntese, conclusivos e tal, né? Tem até uma coisa da subjetividade do pesquisador que participa do processo, mas ainda é só a subjetividade do pesquisador participando do processo. É diferente da experiência que o Jung faz aqui, que é uma experiência fenomenológica, né? A experiência de experimentar o fenômeno em si. Então, um laboratório, um autolaboratório, um laboratório de experimentação mesmo. Aí ele começa a se interessar pela alquimia, isso é em 28. Ele escreve um comentário para o Segredo da Flor de Ouro em 1930. O seu colega Richard Willen pediu para ele escrever, não é? E aí, quando ele encontrou o Segredo da Flor de Ouro, ele teve esse insight, ou essa revelação de que, puxa, essa é toda a experiência que eu vivi, né? Essa experiência alquímica, não é? Isso é uma alquimia, um processamento como a alquimia, que é uma arte tão antiga chinesa, e esse é um livro que conta sobre isso, conta, né? Mostra, apresenta. E aí, então, ele deixou de fazer o registro do trabalho no Liber Novus e passou a estudar alquimia, né? Ele passou, então, do confronto com o inconsciente dele ao confronto com o mundo. E começou, cada vez mais, a publicar o seu material de elaboração a partir da experiência. Então, isso é um pouco falando do livro vermelho, agora os livros negros.
que são 7 volumes, né? De 13 a 32, alguns dizem vai até 35 ou 38, no sentido da experiência de registro, né? Que ele já chama de cadernos de transformação, que eu achei o máximo, né? Cadernos de transformação. Esse subtítulo é o máximo, porque são cadernos mesmo que ele vai registrando para experimentar a sua transformação. E ele está em busca de uma ciência visionária, porque como ele começa a ter visões, pressentimentos, a gente pode pensar, sonhos, imagens que o acometem, né, e o movimentam de um jeito emocional, tenso, sem significado imediato, né? Ele pensou que essa seria uma ciência visionária, um jeito visionário, né, de experimentar uma nova forma de conhecimento. Por isso, uma ciência visionária, né? São cadernos de transformação, que também têm o poder de nos inspirar em nossas próprias lutas por autoconhecimento, criatividade e reinvenção pessoal e coletiva. A mim inspira bastante. Imagino que quem entre em contato com isso acabe sendo naturalmente inspirado, né? A gente fica amalgamado, impregnado pela experiência aí. Então, o que tem nesses livros negros, de novo, esse registro de uma autoexperimentação singular, que ele chamou de um confronto com o inconsciente. Ele encontra aí a imaginação ativa, método pelo qual o paciente é convidado a contemplar e conversar com os personagens psíquicos, portadores de conteúdos inconscientes relevantes, para destravar os nós emocionais e construir uma nova compreensão da vida. Isso é uma fala do sono, né? Sono Chandrasekhar. Veja, para destravar os nós emocionais e construir uma nova compreensão da vida. Então, tem um método, né? Esse é o método, né? Uma psicologia marcada pela ênfase na dimensão imaginativa da psique. Uma ênfase toda particular à cura pela imagem. Porque o que Jung apresenta é que ele foi curado pela imagem, né? Curado quando ele se envolveu nessa dimensão imaginativa mesmo. A primeira sequência do livro 2, que vai nessa data aí, pode ser caracterizada exatamente como uma busca por um método, né? Ele está experimentando, tentando achar qual é o jeito, qual é o método, como é que ele chega nesses conteúdos. Ele colocou para ele a seguinte pergunta científica: o que aconteceria se eu desligasse o consciente? O que aconteceria se eu desligasse o consciente? Né? Ele diz ali: em meus sonhos eu percebi que havia algo no segundo plano, e eu queria dar àquilo uma chance justa de vir à frente. Então, isso retrata como Jung se volta Então, veio a visão no caminho de Schaffhausen, que fez com que ele retornasse para a sua alma, né? Que é aquela visão do dilúvio, né? Do sangue todo na Europa e tal. Ele se considera um anacoreta em seu próprio deserto, tentando encontrar metáforas visuais para conter e expressar sua experiência. A gente vê isso, estamos exatamente nesse ponto no nosso grupo de estudo, né? Ele em seu próprio deserto, tentando encontrar saídas, metáforas, caminhos, né? onde encontrar sentido para a sua própria experiência, na verdade. Os livros negros foram escritos para o uso pessoal do Jung e podem ser considerados o registro de um experimento. O livro vermelho já se dirigia ao público e se apresentava de uma forma a ser lida por outros. Isso já é o sono falando. A cada registro da experiência, Jung acrescentou uma seção que explica o significado do episódio, em combinação com uma elaboração lírica. Essa segunda camada representa o primeiro desenvolvimento e aplicação importante e extensa do seu novo método construtivo. Essa segunda camada, que são essas reflexões e elaborações líricas. Uma leitura do material posteriormente incluído no Liber Novus, de como ele se desdobrou nos livros negros, permite ver e seguir a fenomenologia das experiências de Jung
ao longo de sua autoexperimentação. Nos livros negros, os registros das experiências, que são marcadas com as datas em seus cadernos de transformação, expõem e acompanham a intimidade de Jung, que se aprofunda em introspecção e passa de uma postura passiva, contemplativa, mas, ao mesmo tempo, comprometida e receptiva aos fenômenos, a um diálogo cada vez mais intenso, quando não ríspido, com as personificações de seu inconsciente. Um ativo envolvimento com as figuras da sua imaginação que lhe conduz a um método, que é a imaginação ativa. Eu chamo a atenção que, no começo dos livros negros, a gente vê essa postura passiva, meio perdida do Jung, contemplativa das coisas, mas todo o tempo comprometida com o fenômeno que estava lá, e receptivo aos fenômenos, né? Ele não está lá só contemplando passivamente, perdido, e não se incomodando, deixando passar. Não, ele fica comprometido e receptivo com os fenômenos. Ele faz perguntas, né? Ele busca, né? E busca um diálogo, primeiro com ele mesmo, com o espírito da profundeza, briga com o espírito do tempo, da época, né? E no seu diálogo com as personificações, e vocês vão ver isso especialmente na segunda parte do livro vermelho, ele tem conversas, às vezes, ríspidas com as personificações, né? Tem críticas, conversas mesmo como se estivesse encontrando alguém na realidade da vida, literalmente, e conversando com essas figuras, né? Conversando com essas figuras. Interessante que, nesse período, foi que o Jung escreveu a função transcendente, que é o primeiro nome que ele deu para a imaginação ativa. Ele chamou primeiro de função transcendente. Ele escreveu em 1916, mas só publicou em 57. E nele ele afirma que a participação secreta do inconsciente no processo da vida está presente sempre, em toda parte, sem que seja nem preciso procurá-la. E que o inconsciente, com efeito, não é isso ou aquilo, mas o desconhecimento do que nos afeta imediatamente. Eu gosto muito dessa ideia, né? Que o inconsciente é o desconhecimento daquilo que nos afeta imediatamente, né? Nesta concepção, a saúde psíquica é promovida através desse embate dialógico e permanente entre o ego e demais complexos, que ocorre através da função transcendente. A isso ele deu o nome de função transcendente. Esta conversa do ego com os demais complexos, do inconsciente com o consciente, de tal forma que uma terceira possibilidade possa acontecer e transcender sem perder energia de nenhum dos lados, nem do consciente nem do inconsciente. Um processo para tornar-se cada vez mais plural, completo, humano, a partir das próprias experiências e deste processamento psicológico de individuação. Né? É exatamente o que tem aí, né? Agora, o Hillman, ele tem um material sobre imaginação ativa e o livro vermelho, ele fez uma palestra na Pacífica, eu tenho esse material, e ele, então, conta um pouco a experiência do núcleo vermelho e com a imaginação ativa de um jeito muito interessante. Eu trouxe aqui uns trechos para a gente ver. Ele diz aqui, a imaginação ativa é como um exercício sistemático para eliminar a atenção crítica, produzindo, então, um vácuo na consciência. O objetivo é dar à fantasia um espaço livre e, especialmente, saber de que maneira afetos e emoções podem ser transformados, ou podem revelar o que eles carregam, ou são, ou podem ser, expressos através das imagens. E ele diz, essa é uma das ideias mais importantes em todo o trabalho do Jung, que afeto e imagem estão na mesma escala, e que se você quiser saber o que seus sentimentos querem, ou o que as suas emoções querem, encontre a imagem. Suas imagens são emoções em outra forma, e suas emoções são imagens em uma outra forma. A gente vê isso o tempo todo
quando a gente está lendo o livro negro e o livro vermelho do Jung. Ele diz claramente, eu tentei encontrar qual a imagem que estava por trás da emoção. Essa é uma fala do Jung, que o Jung cita bastante, né? A imaginação é a atividade produtiva e recriadora da mente em geral. A fantasia, como imaginação ativa, é a expressão direta da vida psíquica. E isso significa dar à fantasia um valor primordial. A energia psíquica não pode aparecer na consciência, exceto na forma de imagem ou conteúdos. Em outras palavras, a energia da psique precisa mostrar a si mesma de alguma maneira. E ela faz isso através de imagens. Então, Jung diz, a fantasia é idêntica ao fluxo de energia da psique. E diz ainda, a psique cria a realidade todos os dias. A única expressão que eu posso utilizar para essa atividade é fantasia. Essas duas falas do Hillman, que estão nesse texto, então, de imaginação ativa do livro vermelho, estão em quase toda a obra do Hillman, né? Ele o tempo todo cita esta fonte em Jung para trabalhar com a abordagem arquetípica que ele propõe, né? O trabalho com a imagem, com a imaginação, com a fantasia, nesse nível, né? Então, como eu disse antes, eu gosto muito desse testemunho, desta validação que está sendo feita de toda uma leitura da abordagem arquetípica via livros negros e livro vermelho, né? O Jung das imagens, né? A fonte primeira, né? A prima matéria do Jung. Então, vejam, o Hillman continuando falando aqui. Então, imagens não são coisas meramente fantasmagóricas. Elas são emoções, elas são afetos, elas são medo, elas são desejo, elas são fome, elas são raiva, elas são ira. E o trabalho terapêutico consiste na tradução do medo em uma figura. Essencial a isso é a personificação, ou ser capaz de permitir que as vozes ou imagens, emoções, sejam pessoas, ou gente, ou animais, ou criaturas que podem falar. Não? É exatamente isso, né? Então, personificar, ou a personificação que está em Jung, é dos verbos ou do método usado na psicologia arquetípica para trabalhar com a imagem, né? Personificar. Oferecer uma imagem que personifique, né? Como pessoa, ou como gente, ou como criaturas que você pode trocar, conversar, que o ego possa conversar, né? Então, se o seu medo é o medo, sei lá, de ficar sozinho no mundo, medo de estar sozinho numa cidade grande e não saber e não conhecer ninguém, ou se o seu medo é de um leão, de repente, na floresta, né? Transformar essa cena de imagem em possibilidade de conversar com ela ajuda a fazer a psique andar em direção ao seu medo. Encontra uma tradução, uma dignidade, vamos pensar, sabe? Uma verdade experimentada dentro de você. E isso muda as coisas, né? Ou isso põe a psique em movimento, né? Porque uma das outras máximas é que se você oferece uma imagem para a sua emoção, seja para o seu medo, ou para a sua raiva, ou para o seu amor, ou para a sua indignação, né? Como ser, metaforicamente, metaforizando, né? Você oferece uma ideia psicológica para a sua psique e ela adora isso, e ela vai caminhar através de outras imagens, ela vai devolver outra imagem, outra figura, outra possibilidade. E você, então, vai sair daquela repetição de reclamo, né? Que te faz sofrer, mas que você não sabe como sair, né? Eu brinco bastante, eu falo bastante sério até, gosto bastante da ideia de pensar que toda a psicologia que a gente teve, de um jeito mais clássico e até desenvolvimentista, mesmo nas leituras que a gente costuma fazer
desse jeito conceitual do Jung, nos ajuda a ser bons diagnosticadores, né? A gente faz diagnósticos muito precisos, às vezes, né? Isso é porque você tem que ter um complexo de inferioridade, ou até isto é o seu arquétipo da grande mãe, onde você está prisioneiro, vamos pensar, né? Para pensar só em alguns estilos de pensamentos que a gente usa numa leitura junguiana, que são também válidos, não é que não sejam válidos, mas a gente não consegue, muitas vezes, com isso, na clínica, na prática clínica, avançar com o paciente a partir disso, né? A gente costuma nomear bem, né? E o paciente gosta de saber que, então, é o meu complexo de inferioridade que me faz ficar assim. Mas isso não ajuda esse complexo a se movimentar, porque ele está carregado de energias e de imagens presas numa rede de sentido, com nós que ficaram presos ali e que, de algum jeito, argumentam a favor de reter aquela pessoa dentro daquela estrutura neurótica, a gente pode pensar, né? Então, trabalhar oferecendo imagens, metaforizando, né? Imaginando junto, é um facilitador, e, na minha experiência, a única possibilidade na clínica de conseguir uma transformação mais rápida do paciente que busca quando ele está prisioneiro do seu próprio sintoma. Tem uma frase aqui que nós vamos ver, que eu gosto bastante, que é do... Enfim, tem várias frases do Coban e tal, e tem também do Dirhan, que eu gostaria que vocês vissem aqui, que fala também disso. Vamos olhando. Em um dos diálogos do eu, do Jung, por exemplo, com a sua alma, isso em janeiro de 1914, isso no Livro Negro, ela lhe pergunta: queres aceitar o fragmentário, despedaçado? Queres o trapo em vez da roupa toda? O botão em vez da calça? A vela em vez do sol? Queres o que foi misturado sem sentido? O derretido, o esfarelado? E Jung declara: aceitarei, minha alma, o escuro que me dás. Não cabe a mim o direito de julgar e rejeitar. O destino separará o joio do trigo. Eu separei esse trecho, tem muitos maravilhosos, né? Mas só para ver a entrega de aceitar, né? Uma experiência maior do que já está misturado sem sentido, né? Uma experiência do novo, sem julgar e sem rejeitar, né? Acreditando que as coisas se farão naturalmente, né? O destino separará o joio do trigo. A guerra interior de Jung nos livros negros rendeu momentos quase masoquistas. E um deles, por exemplo, a alma subiu ao céu e o deixou a sós com seu eu. E ele se entrega a um doloroso acerto de contas, com uma série de fraquezas e hipocrisias que precisava, então, aceitar. Esses comentários aparecem no registro de 19 de abril de 14. No dia seguinte, o Jung entregou seu cargo como presidente da Associação Psicanalítica Internacional. E 10 dias depois, ele se demitiria da Faculdade de Medicina da Universidade de Zurique, onde fora conferencista. Retomaria cursos e seminários e abriria entidades associativas mais tarde, já sob a segurança de contar com uma psicologia própria, reflexo de um eu mais em paz consigo e com suas sombras. Veja, ele lutou o eu acomodado, acostumado, vaidoso, cheio de poderes conquistados, né? Mas, ao mesmo tempo, porque a alma faz um embate com ele, o tempo todo, né? E o deixa, como nesse episódio aqui, né? E faz um acerto de contas com esse eu dele, né? E chega num ponto que ele resolve fazer uma entrega tão grande, tão verdadeira, tão honesta, né? Diante daquele desafio que ele vivia dentro dele mesmo, que ele entrega, então, todo o seu cargo, né? Ele realmente sai de todas as coisas conquistadas, vocês já sabem disso, para fazer a experiência de descobrir, então, uma psicologia própria, né?
Trouxe aqui trechos do Memórias, Sonhos e Reflexões, porque, com o confronto com o inconsciente, isso tudo está na página 152 a 160, coisas que eu vi, inclusive, na minha oficina de estudos, porque é uma sequência da experiência dele, que também está nos livros negros e nos livros vermelhos, em busca desse outro jeito de funcionar, desse outro formato do seu método, né? Veja, são falas dele. Por exemplo, a única coisa que consegui formular a respeito do sonho foi que indicava uma atividade inabitual do inconsciente. Mas eu não conhecia uma técnica para chegar ao fundo dos processos interiores. Não pude fazer mais do que esperar, continuar a viver e prestar atenção às minhas fantasias. Havia algo de morto que continuava a viver. Os sonhos de então me impressionavam muito, mas não me ajudavam a superar o sentimento de perplexidade que se apoderava de mim. Cheguei a supor que havia em mim alguma perturbação psíquica. Uma voz interior me disse: olha bem, isso é real e será assim, portanto, não duvides. Comecei anotando as fantasias que me ocorriam. Uma onda incessante de fantasias se desencadeou. Fiz todo o possível para não perder a orientação e para descobrir um caminho. Recorri a exercícios de yoga para desligar-me das emoções. Quando readquiria o sentimento de mim mesmo, abandonava o controle e cedia a palavra às imagens e vozes interiores. Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagem, isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz interior. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por trás das emoções. Eu anotava as fantasias adotando o estilo que o inconsciente escolhera. Esse era o estilo que o inconsciente escolheu para ele, anotar as fantasias. Sob o limiar da consciência, tudo era vivo. Para aprender as fantasias que me agitavam de maneira subterrânea, era necessário descer a elas. E não tinha só uma série de resistências, como também sentia angústia. Temia perder o autocontrole. A ideia de que eu ousava aventurar-me numa empresa arriscada, na qual me obstinava, não somente para mim, mas também para meus doentes, socorreu-me poderosamente em muitas fases críticas. Eu gosto muito dele dizendo isso, porque vejo que honestidade, né, profissional dele também, né? Se a ideia de que ele estava nessa empresa arriscada, né, mas que ia ser interessante também para os doentes, porque ele precisava de encontrar um jeito de socorrê-los, né, o socorreu poderosamente em muitas fases críticas, né, no sentido, eu sei, eu estou fazendo isso porque eu tenho esta meta, né? E se eu tenho essa meta e eu como chegar lá, é assim que o consciente me quer, né? Que eu registre as minhas fantasias, é isso que eu vou fazer. Ele manteve uma fidelidade ao evento, uma honestidade psíquica com a experiência, conforme os fenômenos das imagens se apresentavam. E afirmava que isso não deveria ser confundido com ficção. O Jung, o Corbin e o Hillman pensam do mesmo jeito nesse sentido. Eles dizem: é necessário dar espaço e prestar atenção para o funcionamento imediato e atual da imaginação. Estamos nela. Ela é a substância mesmo da realidade. Jung afirma que a única coisa que temos são imagens, mesmo a realidade dura. Não há como encontrar nada sem imaginação. Via imagens, nos tornamos mais capazes de acessar os anjos, os daimons do nosso destino.
Isso é uma fala também do Corban, que trabalha com a filosofia Sufi, né? Onde a ideia de daimon, de anjos, né? Que é anterior, né? A qualquer cognição, né? Tem toda uma leitura muito interessante que o Corban faz e que o Hume faz e escolhe, o Jung também. Eles trabalharam juntos, tiveram juntos em vários eventos em Eranos, no Eranos, exatamente com essa ideia de imagem, né? Como anjos que nos visitam, que são visitações, presenças, né? Que nos acolhem, nos perturbam, nos fazem caminhar, né? Essa ideia de que um daimon do nosso destino, um anjo da nossa proteção, um anjo da guarda, um espírito de luz, assopra em nós imagens, ideias, imagens, sensações, imagens, sentimentos, imagens, intuições ou visões, para nos movimentar, né? Para que a gente cumpra o nosso processo de individuação, em outras palavras. Aqui, gostei dessa ideia do Dhyan, como eu tinha falado para vocês, eu gosto bastante. O que ele diz? A imagem, então, passa do papel de sintoma ao de agente terapêutico. E, a partir de então, toda uma escola de pesquisadores tentará guiar as imagens dos pacientes para liberar imagens anticorpos, que contrabalançarão ou destruirão as imagens neuróticas obsessivas. Ele estava falando do Jung, né? E ele diz exatamente, com Jung a imagem passa do papel de sintoma ao de agente terapêutico, que é essa experiência mesmo, né? O Jung do livro vermelho, né? Então, desde aí, toda uma escola de pesquisadores tenta guiar as imagens dos pacientes para liberar imagens anticorpos. Olha que coisa bacana, né? Como vacinas, né? Imagens anticorpos, vacinas que contrabalançarão ou destruirão as imagens neuróticas obsessivas, né? Essas imagens terão esse poder, né, de destruir imagens neuróticas obsessivas ou contrabalançar, né, o equilíbrio consciente-inconsciente. Esse é o papel da imagem, né? Sai do sintoma para um agente terapêutico. Aliás, o Jung trabalha exatamente assim, né? Ele, com a imagem, é exatamente isso. Ele é, ao mesmo tempo, o paciente, o terapeuta, o método, na sua experiência com a imagem, né? E deixa a imagem curá-lo. Nós temos uma experiência no livro vermelho, que também que eu uso nos meus seminários e trabalho bastante, que é a experiência do Esdubar, que ele trabalha transformando o gigante num ovo para poder carregar. E encontra nisso o único método de poder salvar ou de curar o gigante que ficou doente, né? Através da imaginação e da imagem. Porque se você vira uma imagem, ele fala para o gigante, você fica leve, eu posso te carregar, né? Eu posso te levar até onde eu posso encontrar ajudas outras que vão te curar. Então, é muito bonito, né? A ideia da cura transformando, via imaginação, os nossos sintomas, ou as nossas dores, as nossas doenças em imagens. Então, durante toda a sua experiência de ativa imaginação junto ao espírito das profundezas, o Jung foi registrando os fenômenos da sua psique. E, ao mesmo tempo, ele foi buscando uma linguagem que oferecesse substância em sentido ao espírito da época. E aqui é interessante, né? A gente vê que em notas de rodapé dos livros, tanto no vermelho e nos negros, há as localizações desses escritos. Por exemplo, na nota 48 do livro Negro 2, ele está falando sobre a energia da libido, sobre introversão, extroversão, e a partir daí ele está construindo, então, alguns textos que a gente vai ver aqui daqui a pouco, né? E o Sono Shodasani, no Lamento dos Mortos, ele diz que os conceitos do Jung eram de utilidade para os outros e eram parte de suas tarefas médicas. Fornecer algo para os outros que desse a eles orientação quando estivessem encarando a noite escura da alma e seus próprios mundos das trevas.
Jung via uma função terapêutica na linguagem conceitual, no sentido de que, para algumas pessoas, sem isso seria uma loucura. E eu fiquei pensando aqui, conversando com os trainees que estão em formação na SBPA, né, no último seminário que estive com eles, falando do Livro Vermelho. Eu trouxe também o Lamento dos Mortos e essa conversa do Somo aqui, do Hillman, a psicologia depois do Livro Vermelho, e os trainees dizendo que agora na nossa formação, ou na formação lá que a sociedade oferece, tudo teria que ser revisto, porque a ideia é começar a formação a partir da experiência de leitura dos livros negros e do Livro Vermelho. Alguns colegas trainees que estavam lá, especialmente os psiquiatras, os médicos, eles disseram, nossa, mas se a gente começasse a formação, a gente está no fim da formação, tudo bem agora ler o Livro Vermelho e os livros negros, mas se a gente estivesse no começo da formação, e no começo da formação fosse nos oferecido isso, a gente ia achar uma loucura, eu não ia entender nada. Como assim, né? Que loucura é essa? Não ia gostar. Então, veja, tem toda uma coisa também do estilo das pessoas, né? Um estilo que ajuda mais de um jeito ou de outro. Então, a linguagem conceitual, né? Que ela não abarca, como eu estava dizendo, todas as possibilidades, eu acho, de funcionamento terapêutico na psique, mas eu acho que ela contempla um conhecimento importante, interessante, sobre a psique, e todos os livros do Jung mostram isso. Para algumas pessoas, só assim é possível, né? Porque tem uma lógica, um padrão de funcionamento que precisa desse estilo mais razoável, para não dizer racional, ou mais ligado ao pensamento da época, do momento, à ciência, não é? Bel, Oi. Uns 15, 20 minutos, tá? Tá bom, querida. Obrigada. Não. Então, é interessante pensar isso, né? Então, que o Jung também teve essa capacidade de criar os conceitos, fazer toda uma obra para que pudesse ser utilizado também de outras formas, não é? Então, aqui também. Ele foi intérprete comentarista das suas experiências imaginais e ele tentou derivar princípios psicológicos gerais das suas fantasias e entender em que extensão os eventos nelas eram capazes de ir para o mundo, né? Retratavam, em forma simbólica, desenvolvimentos que ocorreriam com todas as pessoas e no mundo. Então, durante a sua experimentação nos livros negros e no Livro Vermelho do Jung, ele escreveu toda a sua obra. E aqui tem um pouco da obra que ele escreveu na época que ele estava na experiência. Os tipos psicológicos, por exemplo, né, de 18, ele estava trabalhando com extroversão, introversão, função superior, função inferior. A gente vê isso nos livros negros, a gente está, inclusive, lendo sobre isso agora. Não é? Na psicologia do inconsciente, que é de 25, ele trata muito do espírito da época, do espírito da profundeza, por falar de consciente e consciência, né? As diferenças. No eu inconsciente, ele apresenta, então, a imaginação ativa, mesmo como é a primeira vez que ele fala mais sobre o método da imaginação ativa, fora o texto da função transcendente. Na energia da psique, ele fala da energia da libido, que são experiências que ele vai tendo e vai comentando ao longo da experiência dos livros. A gente tem visto isso. E a natureza da psique também, que ele vai trabalhando com esses movimentos da psique, né, de energia e de deslocamento. A gente vê isso nos livros teóricos. Mas, mesmo a partir dos seus estudos de alquimia, quando as metáforas alquímicas oferecem as imagens para suas reflexões, foi aquele mergulho à sua própria psique que nutriu o seu trabalho, né? Principalmente. Né? Veja aqui, por exemplo, os registros sobre os deuses como gnóstico Abraxas e Wotan, que seria a versão germânica do deus referenciado por Nietzsche, o Dionísio, apontam, segundo o radar mitopoético de Jung,
para uma tendência no inconsciente coletivo de renascimento da divindade em formas pós-cristãs, ou seja, para além dos maniqueísmos morais. Esse debate interior se expandiria no polêmico livro Resposta a Jó, que é de 52. Em uma contundente batalha de Jung contra a atitude de muitos devotos que se apegam a uma santidade de fachada e que tentam isentar seu Deus de amor, Pai das misericórdias, do escândalo do mal, que avassala o mundo de tantas maneiras desde sempre. Então, veja, o Resposta a Jó é de 52 e tem tudo a ver com a experiência que ele faz com os deuses na experiência dos livros mesmo, enquanto ele está fazendo a experimentação, né? Ele trabalha com Abraxas, com Wotan, voltando com imagem, né? O tempo todo, ele lida com essas imagens no Nietzsche, e por isso ele escreve o Resposta a Jó. Ele faz encontros importantíssimos com figuras, especialmente no Liber Secundus, do livro vermelho, onde ele faz todas essas conversas, né? É muito interessante ver lá. Algumas reflexões que ele tem no Livros Negros. Interessante, que eu achei legal trazer. Nenhuma cultura do espírito é suficiente para fazer ritual num jardim. Eu cuidei de meu espírito, do espírito dessa época em mim, mas não daquele espírito da profundeza, que se volta para as coisas da alma, do mundo da alma. A alma tem seu próprio mundo que lhe é próprio. Se tua força criadora se voltar agora para o lugar da alma, verás como tua alma vai reverdecer e como seu campo produzirá frutos maravilhosos. Agora eu queria falar um pouquinho da prática da imaginação ativa, tanto na psicologia analítica como na psicologia arquetípica, e mostrar que é tudo igual, né? Então, a prática consiste em tornar compreensível o incompreensível, de certa forma, não compreensível. Isso é o Jung no Livro Vermelho. A prática consiste em tornar compreensível o incompreensível, de certa forma, não compreensível. O incompreensível que afeta aparece via imagens e deve ser compreendido via imagens. Imagens pedem relacionamento. Imagens chamam imagens. A possibilidade de renovação psicológica depende desse relacionamento. Essa é uma possibilidade de conexão com o daimon, a voz interior que almeja um destino, uma completude individual. Outra frase do livro vermelho que eu gosto muito é essa: quem olha de dentro sabe que tudo é novo. É muito interessante, porque olhar a renovação é olhar o novo, é olhar o que está novo, acabando de aparecer dentro. Porque tudo que está a realidade, que está fora, que é o espírito da época, já é o velho, né? Já está dogmatizado, já está deificado também, já está editado, né? Então, quem olha de dentro sabe que tudo é novo. Na terapia, então, no sentido da terapia na psicologia arquetípica e na psicologia analítica, a partir do Livro Vermelho, dos Livros Negros de Jung, é cultivar a imaginação às imagens, isso é cultivo de alma. Ampliar e valorizar a natural apresentação da psique em seu território de imagens. Exercitar o diálogo entre consciência e inconsciente, imaginação ativa. Suspender uma razão habitual com seus conceitos e julgamentos. Ficar atento aos sinais sutis que pouco discriminadas, entrar em contato dialógico e ativo com isso, criará novos... Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Opa. É que a minha internet... Eu acho... Não, mas... Parou a gravação e voltou, é isso? Desconectou a da Paula. Tá bom.
Uma ação ativa e consciente de relativização do ego como força única criará novos movimentos para que imaginações ativas espontâneas passem a ocorrer. Como diz Jung, no livro vermelho, isso é essencial para que haja uma renovação da personalidade. Isso é criar campo, sabe? Para o trabalho com imagem na terapia, né? De cultivo de alma, de cultivo de imaginação. É isso, veja. Pronto. Stop share. Pronto, Paula. Consegui ficar no tempo, consegui... Olha que essa menina... Tempo. Parabéns, conseguiu sim. Tá bom. Muito, muito bom, né? Muito legal essa palestra sua, Bel. A gente entrar em contato com tanta coisa importante, interessante, né? Porque a gente sabe bastante, ouve, né, sobre o livro vermelho, lê algumas coisas, mas assim, você trouxe um apanhado muito bacana, muito extenso. É difícil, porque você tem que fazer escolhas, né? Então, quis fazer um apanhado dos livros vermelhos, imaginando que talvez pudesse ser excessivo e repetitivo para quem está acostumado a ver, dos livros negros, e pequenos recortes, porque não dava nem tempo de fazer muita coisa. Mas eu quis cuidar da ideia de como esse é o mundo do Hillman, sabe? Da psicologia arquetípica, né? E como o cultivo com imagem, com a imaginação é necessário. Com a relativização do ego. E como a gente é capaz de criar... Palestra. Abel, Carlos, está com o som aberto. Porque eu estou falando, né? Por isso que eu estou com som. Não, Maria do Carmo. Desculpa, Bel. Desculpa. Pronto, fala de novo, Bel, desculpa. Não, é isso só. Eu estava pensando em que isso não é uma coisa fora, inalcançável, difícil, complexa. Eu queria mostrar que é simples, que é possível, e que pode ser o nosso dia a dia, com a gente mesmo, não é? E com a nossa clínica psicológica. Bem isto, né? Eu não sei se consegui passar isso, essa era a minha intenção mesmo. Para mim, assim, eu não sei, o pessoal seria legal se manifestar, mas para mim você falou bastante e aproximou muito, né? Esse conhecimento de uma prática. Porque, às vezes, a ideia fica uma coisa, assim, muito... Nossa, livro vermelho, fica uma coisa muito idealizada e você pensa que isso fica difícil entrar no dia a dia, né? Na nossa prática clínica. E eu gostei muito porque você trouxe essa possibilidade, né? Da gente poder visualizar a prática, né? Utilizando essa coisa maravilhosa. Fala, Greta. Eu achei muito interessante isso, não só isso que a Paula fala, mas é uma sensação de uma proximidade, né? Tanto do Byton quanto de todas essas vivências que a gente tem e que eu acho que fazem muito sentido, porque a gente sabe que você tem que trazer a expressão, a imagem, e que isso é que vai ajudar a fazer grandes mudanças, né? Mas eu nunca tinha, eu não vi essa relação que você fez e que você trouxe de uma forma tão fácil e tão... reafirmou para mim uma aproximação de todos eles, né? Do Hillman, do Byton, do Jung e de todo esse processo. Achei muito interessante, muito bom. Adorei. Obrigada. Na verdade, Bel, você passeou, né, por eles, como a Grace falou, Hillman, tudo de uma maneira tão gostosa, tão harmoniosa, e assim, né, que trouxe essa facilidade mesmo, né? Você conseguiu fazer esse link perfeito. Que bom que pode ser. Tem um pessoal se manifestando aqui, Bel. Ó, a Marfisa falou assim, parabéns, Bel.
Claríssima sua apresentação, nos lembrando que todo o processo psíquico é uma imagem e um imaginário. Isso mesmo. E a Isabel Bernardes disse, foi muito claro. Você pode falar um pouco sobre o livro O Segredo da Flor de Ouro? Isabel, eu gostaria de ter tempo suficiente para falar o que eu gostaria de falar do Segredo da Flor de Ouro, porque ele é dessas outras coisas, que nem livro vermelho, que livros negros, sabe? Que depois que a gente faz contato, ele nos desarranja e nos coloca realmente no outro lugar, numa atitude. Então, por isso, eu posso entender o Jung. Aliás, a apresentação do Jung do livro do Segredo da Flor de Ouro é maravilhosa, né? Maravilhosa. Já ali a gente já fica instigado a repensar ou a caminhar de outras formas, né? É maravilhoso, porque é um tratado alquímico, né? A alquimia chinesa de 3.000, 4.000, 10.000 anos atrás, sei lá quanto, uma coisa enorme, né? O nascimento da flor no meio do caos, né? A possibilidade da transformação, tudo está lá. E o Jung vê isso claramente, vê que a alquimia dá conta disso, que já estava escrito tão lá atrás, e ele resolve, então, estudar a alquimia. E produz muitos livros de alquimia, mas todo o tempo com a mesma atitude das imagens, né? A alquimia, basicamente, no livro de Psicologia Alquímica do Jung, a gente vê, né, é a imaginação da matéria. Né? Não é nem na matéria, é da matéria, né? Como a alma tem mundo, né? Como todas as coisas do mundo têm alma, e nos contam sobre. Né? Enfim, prometo falar só disso um dia, talvez, se você quiser, tá bom? Vai ser muito bem-vinda também, a gente pode até marcar um dia, quem sabe, né? Bom, gente, olha, tem mais uma fala aqui, o pessoal batendo palma para você. Imagina, obrigada. Eu agradeço a escuta. Foi muito bom. Então é isso, Bel. Tá, obrigada pela escuta de vocês. Tomara que possa ter contribuído de um jeito instigante e simples para vocês gostarem da ideia de ver o livro, de entrar em contato com o livro vermelho e com os livros negros, não é? Ficar um pouco permeabilizado por suas próprias imagens, né? Lidar com ela. Ok. Então tá, Bel. Então, gente, tem um monte de gente agradecendo aqui. A Maria do Carmo manda para você as pessoas. Tá bom, querida, tá ótimo. Débora, tá bom. Tá bom? Tá bom, ótimo. Muito obrigada, Bel. Valeu. Obrigado, Bel. Beijo a todos. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.